Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Nesta aula, estudaremos os parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil. Como de costume, nós começamos a aula lendo os dispositivos legais. Em estudo, nós faremos o seguinte: leremos primeiro o parágrafo 2º e seus incisos, explicaremos eles, e depois voltaremos para ler o parágrafo 3º. Vamos lá. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com o efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Então, distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, inciso 1º, sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Inciso 2º, com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Aqui, eu gostaria de frisar algumas expressões que estão nesses incisos. Primeira questão aqui, veja nesse inciso 1º. Nesse inciso 1º, é usada a expressão o processo voltará a correr. E veja no inciso 2º, que é usada a expressão o processo permanecerá suspenso. Veja que, nesse momento aqui, o incidente está nas mãos do relator e ele vai proferir uma decisão sobre a concessão aqui de um efeito suspensivo ou a negativa de um efeito suspensivo. Mas as expressões aqui usadas, voltará e permanecerá, já nos indicam que o processo já se encontrava suspenso quando ele chega nas mãos do relator. Essas expressões, voltará a correr ou permanecerá suspenso, já nos indicam claramente que o processo, quando chega nas mãos do relator, ele chega suspenso, tá bom? E isso não está no artigo 146 que nós estamos estudando nesse momento. Em verdade, isso decorre, olha, do artigo 313 do Código de Processo Civil. Veja que uma das causas de suspensão do processo, olha, suspende-se o processo, artigo 313, inciso 3º, é o quê? A arguição de impedimento ou de suspeição. Então, pessoal, a arguição de impedimento ou de suspeição, ela é uma causa de suspensão do processo. Portanto, arguiu impedimento ou suspensão, apresentou aquela petição específica de arguição de impedimento ou suspeição, automaticamente segue-se que o processo foi suspenso, tá bom? Então, conforme eu constei aqui na letra B para vocês, no momento em que a parte apresenta a petição específica de arguição de impedimento ou de suspeição, o processo é o quê? Imediatamente suspenso. Veja que não teve decisão nenhuma suspendendo o processo, mas a arguição já é causa de suspensão do processo. O processo fica suspenso. Por que que é assim, né? Por que que o processo já suspende na hora? É assim para que o processo não continue sob a presidência de um juiz potencialmente suspeito ou impedido. Isso aqui é importante, tá? Pensa o seguinte, se não fosse uma causa de suspensão do processo, aquele processo continuaria andando nas mãos daquele juiz que é potencialmente suspeito ou impedido, porque alguém apresentou uma arguição alegando a suspeição ou o impedimento daquele juiz. Portanto, é bastante prudente que, no momento em que se levanta a possibilidade ali de suspeição ou de impedimento, já de cara o processo seja suspenso
a fim de que haja uma decisão, evitando-se que o processo corra nas mãos daquele juiz e futuramente decida-se que ele era impedido ou suspeito e, consequentemente, aqueles atos do juiz sejam nulos. Então, nós tenhamos ali gastado energia processual, diversas decisões, trabalho de diversas pessoas para que tudo aquilo fosse declarado nulo. Para se evitar isso, imediatamente, assim que a parte apresenta a arguição de impedimento ou de suspeição, incide o artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Civil e o processo é suspenso, ok? Aí eu também quero fazer uma ressalva para vocês, né, uma observação, que é o seguinte: lembrem-se que suspensão de prazo é diferente de interrupção de prazo. Porque na interrupção de prazo, quando o prazo voltar a correr no futuro, ele volta a correr do zero, isso na interrupção. Mas nesse caso aqui, olha, é suspensão, não é interrupção. E na suspensão, quando o prazo que foi suspenso voltar a correr lá no futuro, ele só vai voltar a correr pelo saldo restante, ok? Então, isso é muito importante. Se tinha um prazo correndo no momento em que a parte apresenta a arguição, imagina que tinha um prazo correndo, vamos supor que o prazo era de 15 dias e que já tinha corrido ali 10 dias, tá certo? Imagina que já tinha corrido 10 dias, tinha um prazo correndo lá para alguma manifestação da parte. Esse prazo era de 15 dias. Ocorre que, passados 10 dias desse prazo, a parte decidiu apresentar uma arguição de impedimento ou suspeição. Nesse momento aqui, olha, o processo foi suspenso e futuramente, quando o prazo voltar a correr, que era um prazo de 15 dias, considerando que já tinham transcorrido 10 dias, a parte só terá o saldo restante, ou seja, os 5 dias restantes. Os 5 dias restantes. 15 menos 10 é 5. Então, no caso de suspensão, quando o prazo voltar a correr lá no futuro, ele só vai voltar a correr pelo saldo restante. Isso é diferente da interrupção. Se fosse interrupção, não é interrupção, mas se fosse interrupção, quando o prazo voltasse a correr lá no futuro, a parte teria o prazo zerado, então teria os 15 dias novamente à sua disposição. Mas, como eu ressaltei, não é interrupção, é suspensão. Bom, então nós vimos no slide anterior que, feita a arguição de impedimento ou suspeição, o processo é imediatamente suspenso, certo? Nós vimos na aula passada que o juiz ele tem duas opções. Ele tem a opção de concordar com a arguição, caso em que fica muito simples, né? Ele simplesmente vai remeter o processo para o seu substituto legal e o processo vai correr nas mãos de outro juiz. Mas ele também tem a possibilidade de não concordar com a arguição de impedimento ou suspeição, caso em que ele remeterá o incidente ao tribunal. Legal. É justamente o que acontece aqui nesse parágrafo 2º. Olha, distribuído o incidente, ele é distribuído a um relator. Esse relator ele deverá declarar os efeitos com que recebe o incidente. E o que nós temos aqui? Se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Já se o incidente for recebido com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Então, depois do que nós vimos no slide anterior, ou seja, depois que o processo já foi suspenso com a arguição de impedimento ou suspeição e o incidente já foi remetido ao tribunal, quando o incidente aqui ele é distribuído a um relator no tribunal, este relator deverá decidir se o processo continuará suspenso até a decisão final, caso em que ele receberá o incidente com efeito suspensivo, ou o relator decidirá se o processo voltará a correr imediatamente, caso em que ele receberá
o incidente sem efeito suspensivo. Então, já estava suspenso. O que o relator vai decidir é o quê? Se continua suspenso ou se cessa a suspensão. Imagine, por exemplo, num caso em que o relator já vê de cara, olha, essa arguição aqui de impedimento ou suspeição, ela não tem pé nem cabeça, não faz sentido algum. Ele pode decidir que vai ficar sem efeito suspensivo, ou seja, o processo volta a correr imediatamente. Ou ele pode, por outro lado, analisar e falar, olha, eu entendo que é prudente aqui que o processo fique suspenso, para se evitar que continue correndo normalmente nas mãos daquele juiz lá, e futuramente nós tenhamos decisões declaradas nulas. Então, o relator ele vai decidir se vai continuar suspenso ou se o processo voltará a correr. Agora nós vamos para o parágrafo 3º. O que é dito aqui nesse parágrafo 3º? Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Então, enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. O que nós temos aqui? Perceba, pessoal, que o que está em amarelo e o que está em verde na tela de vocês configura uma situação. As duas hipóteses aqui, elas configuram uma situação. Que situação é essa? É a situação em que o processo está suspenso, enquanto o processo estiver suspenso. É justamente isso. Veja, aqui em cima, olha, que enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou seja, enquanto o relator ainda não decidiu, nós vimos que, conforme o artigo 313, inciso 2º do Código de Processo Civil, naquele momento o processo está suspenso, porque a arguição já é uma causa de suspensão do processo. Então, até que o relator decida, ou mesmo depois que o relator decidir, mas conforme está em verde aqui para vocês, olha, mesmo depois que o relator já decidiu, mas ele decidiu por receber com efeito suspensivo, nessa hipótese aqui, tanto em verde quanto em amarelo, nós temos o caso em que o processo está suspenso. Então, se o processo está suspenso, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Vejamos o que eu constei aqui na letra A para vocês. Considerando que é possível que o caso concreto demande decisões judiciais urgentes, e sim é possível que sejam necessárias decisões judiciais urgentes, que não dá para aguardar a decisão final sobre o incidente de suspeição ou impedimento, o legislador ele decidiu que, enquanto o processo estiver suspenso, o provimento jurisdicional em sede de tutela de urgência será de competência do substituto legal do magistrado potencialmente suspeito ou impedido. Então, os juízes, eles têm um substituto legal. É aquele juiz que vai agir quando ele for impedido ou suspeito, quando ele não estiver em condições de julgar a causa. Então, nesse caso aqui, enquanto o processo estiver suspenso, se tiver qualquer tipo de situação de urgência, o pedido deve ser feito ao substituto legal do magistrado potencialmente suspeito ou impedido. Ok? Vou dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo para vocês. Imaginem uma comarca em que tem a primeira vara e tem também a segunda vara. E imaginem que a arguição de impedimento ou suspeição foi apresentada quanto ao juiz da primeira vara. Pensem o seguinte: apresentada a arguição de impedimento ou suspeição, o processo é imediatamente suspenso. Esse juiz da primeira vara pega o pedido, a petição específica de arguição,
ele decide o seguinte: olha, eu não concordo que eu sou impedido ou suspeito, não concordo. Então, o que ele faz? Ele se manifesta, conforme nós já estudamos, diz que ele não é impedido ou suspeito, apresenta ali suas razões, vai remeter isso aqui para o tribunal. O tribunal vai receber esse incidente. Veja que nesse período todo o processo está suspenso, tá? E se em todo esse período aqui que eu mencionei for necessária alguma tutela de urgência, vamos imaginar aqui que no caso concreto, como é bastante comum, o juiz da segunda vara seja o substituto legal do juiz da primeira vara. Então, qualquer tipo de provimento em tutela de urgência que for necessário deve ser pedido para o juiz da segunda vara. Isso enquanto o processo estiver suspenso, tá bom? E aí, imagine que o procedimento lá, o incidente, chegou no relator do tribunal e o relator decidiu manter o processo suspenso. Enquanto estiver mantida a suspensão do processo, qualquer tipo de pedido de tutela de urgência deve ser feito aqui para esse juiz da segunda vara, porque ele é o substituto legal do juiz potencialmente suspeito ou impedido. E isso vai ser assim, olha, até o momento em que esse incidente for julgado. Quando o incidente for julgado de forma definitiva, aí o tribunal vai decidir se aquele juiz da primeira vara era ou não suspeito ou impedido. E nós veremos mais para frente aqui as consequências, né? Mas enquanto o processo estiver suspenso, seja na hipótese aqui em amarelo ou seja na hipótese aqui em verde, aqui em cima da tela de vocês, enquanto o processo estiver suspenso, os pedidos de tutela de urgência devem ser requeridos ao substituto legal do magistrado potencialmente suspeito ou impedido. Espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, deixem o like, tá bom? Se vocês chegaram até aqui, compartilhem com amigos, ajudem o canal a crescer e nos vemos na próxima aula.